Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você tá ouvindo e vendo o nosso podcast. Obrigada aí pela companhia de sempre. Hoje eu tenho mais uma convidada, a Gabi, que trabalha na 99, uma empresa de tecnologia. Nossa cliente, posso falar, né? Pode falar. Nossa cliente, porque eu tenho muito orgulho dos clientes que eu uso, assim. Quanto mais eu uso cliente, mais orgulhosa eu fico de ter, entendeu? E então, obrigada, né? Eu sei que a sua agenda é muito concorrida, mas obrigada por ter vindo, a disponibilidade. E vou começar com um pedido, né, para você se apresentar um pouquinho. O seu background, assim, né, de formação, de educação. E aí depois a gente parte pro dia a dia atual, mas por favor, se apresente. Combinado, a honra é toda minha. Meu nome é Gabriela, eu sou advogada da 99 Tecnologia, eu sou formada pela PUC-Rio e a minha trajetória, assim, envolve passagens por diversas áreas, diversos ambientes. Eu, na verdade, assim, se eu te falar que eu planejei ser advogada, não planejei, assim, no início da minha carreira não, antes da minha carreira, quando eu formei no ensino médio, eu queria fazer medicina. Então, assim, aí acabou que meu pai falando comigo, não, minha filha, você tem um perfil que é legal pra quem estuda direito. E, bom, acabei ali prestando vestibular pra PUC, fiz direito, comecei ali trabalhando com contencioso civil. Fugi, você pode perceber hoje em dia por onde eu estou, que eu fugi do contencioso civil. Então, eu estagiei nessa área. Achava muito legal, especialmente no escritório que eu trabalhava, o time tinha muitos casos de inventário. E você gostava de inventário, não era? Achei que ela ia falar, eram muitos casos de propriedade intelectual, tecnologia, mas não, inventários. Inventários. Eu olhava aquilo, eu falava, gente, eu amava ler. E direito de família, acabei fazendo ali um intercâmbio, né? Fiquei 2 anos ali estagiando com contencioso civil, fiz intercâmbio pra fora. Estudei alguns meses na Universidade Nova de Lisboa. E quando eu voltei, eu falei, bom, acho que queria testar ali novas áreas. Porque quando a gente está na faculdade, às vezes a gente tem que se colocar em exposição com a maior quantidade de assuntos que você conseguir. Sim. E aí, nisso, eu acabei saindo desse estágio e fui trabalhar com propriedade intelectual. Chegamos aí num tema também legal. Não, já que é o meu preferido. Então eu falo assim, como assim, gente? Alguém prefere inventário do que propriedade intelectual? E aí, cheguei em propriedade intelectual. Amei. Propriedade intelectual é uma área muito legal. E nisso, estagiando nessa área, aprendi muito. Chegando no final da faculdade, bateu ali uma crise de identidade. O que estou fazendo? Será que é isso que quero fazer? Não sei. Só fui exposta a poucas áreas, digamos assim. E você só trabalhou em escritório, né? Nas duas áreas era escritório, não era empresa, tá? Não, empresa. Acho que talvez aqui em São Paulo tenha mais esse leque de possibilidade de trabalhar em empresa. No Rio eu não sentia tanto isso. Então, assim, fui exposta a escritórios de advocacia. Me formei, assim, sem emprego, porque eu tinha saído, né, do meu estágio de propriedade intelectual. Formei sem emprego. O que eu quero fazer agora da minha vida? E aí, nisso, o meu pai, de novo, né, aquele que ficou falando que eu tinha perfil de advogada, falou, por que você não faz, então, uma pós pra, sei lá, te trazer algum norte? E nisso, eu fui fazer pós em Direito Digital. Ah, sim. Aí estamos chegando mais perto de onde eu tô. De onde eu tô hoje. E fazendo a pós em Direito Digital, eu olhei aquele mundo e falei, nossa, quero ser advogada especialista em proteção de dados e privacidade. Bom, aí é com a Lã. Ainda vai. Quem ouve o podcast sabe que, assim, eu sou, né, adoro PI, inteligência artificial.
Mas aí quando chegar na parte dos dados, já não é assim meu preferido. Aí é o Alan. Por isso que eu sempre coloco o Alan quando tem coisa de dados. Não, Alan, é incrível. Mas você gostou também. dos dados, tá bom. Gostei, achei incrível. Eu comecei a, inclusive, recusar passar meu CPF em farmácia. Eu ficava, gente, né, que você começa a ser exposta a cada coisa que você acha que é, enfim, mensagem do caos. Eu falei, não, eu ia na farmácia comprar, eventualmente, remédio, dermocosméticos. Perguntavam, qual o seu CPF para dar desconto? E eu pensava, vou dar meu CPF, estou vendendo o meu CPF para pegar um desconto em uma pasta de dente, para eles terem meus dados, meu perfil de consumo. Enfim. Uma dúvida, Gabi. Essa época que você já estava tão ligada na questão da proteção dos dados, era que ano mais ou menos? Já tinha LGPD? Não tinha? 2021. Ai, gente, que pessoa jovem. Ai, que pessoa jovem. Então tá bom, então já tinha LGPD, já tinha, tá bom. Já. E aí, assim, início fazendo a pós, lembrando que eu tinha saído do meu emprego, tava fazendo a pós ainda sem ter me recolocado. E aí eu falei, bom, quero trabalhar com a parte de proteção de dados, vou começar a procurar vagas nessa área. E aí surgiu a oportunidade aqui em São Paulo, no escritório LBCA, para eu trabalhar na parte como advogada de privacidade. Achei super legal, falei, bom, né, tô começando, acho que é legal fazer essa mudança, inclusive de estado, né, porque eu tava no Rio. Então mudei para São Paulo, comecei a trabalhar e isso fazendo a pós junto. Em 2 meses de escritório, surgiu a oportunidade de ser secondment na 99 Tecnologia. Ah, foi assim. Foi assim que aí tá chegando mais onde eu tô. E eu não sabia exatamente como que funcionava isso de secondment, assim, pra mim era muito distante. E eu ficava, gente, mas será que eu faço isso? Porque aí eu vou ficar mais numa empresa, mas aí ao mesmo tempo que você é de um escritório, você tá ali dentro do cliente. Então, falei, não, vou, né, vou com cara e coragem, vou. E foi uma oportunidade incrível, assim, trabalhar dentro de uma empresa me trouxe, ampliou meus horizontes. Antes eu tinha muito uma visão de que, quando você recebe ali uma consulta de um cliente que é escritório, quando você está interno, às vezes, dentro de um escritório de advocacia, você fala, olha, o assessment é esse, né? Às vezes chega, que eu gostaria de saber o risco. Chega um assessment e fala, esse é o risco. Muitas vezes eu não tinha essa postura propositiva. Então, dentro da empresa, eu comecei a poder ser mais propositiva. Então, eu via diversos temas já comecei a ser introduzida num mundo muito dinâmico, num pace muito acelerado. De empresa de tecnologia. E... enfim, ali achei que é aqui, vou querer me desenvolver como especialista em privacidade. Tive um chefe maravilhoso que super me incentivava, me passava inclusive materiais para estudar. Então, assim, foi incrível. No meio tempo que eu era secondida 99, surgiu uma vaga interna. Mas era uma vaga para ser Product Counsel. Então, assim, de um time específico. Então, um time voltado para a inovação dentro da 99... iria ter um advogado dedicado. E esse advogado seria generalista. Então, seria o advogado que vê não só ali a parte contratual dos projetos, das parcerias, mas vê também ali toda a análise de risco, de novas ideias, de novas parcerias. E eu, inicialmente, não manifestei meu interesse, não. Fiquei bem quietinho. Eu falava, achava legal, mas eu falava, é muita coisa pra mim. Não é pra mim. E nisso, as pessoas ao meu redor meio que plantando sementes. Inclusive, os meus chefes falando, mas você não tem interesse? Mas você tem tanto fit, você tem fit com a empresa, você já domina, você já lida com esses times, só que do lado de privacy. O que você passaria a fazer agora seria... Sim. E abrir um leque, na verdade, né? Sim, eu tava assim, fiquei meses assim. Só que acabou que a vaga, né, tava ali. Eles faziam entrevistas e ali não tinham encontrado alguém com fit ainda. Então, eu dei um pouquinho de sorte aí, né? A minha demora ali teve um pouquinho de sorte. E nessa semente foi florescendo, eu falei, quer saber? Vou aplicar, vamos ver o que vai acontecer. E acabou que deu tudo certo. Então, cheguei um pouquinho ali onde eu tô hoje, que me tornei advogada de produtos, então, da especialista que eu queria ser, me tornei generalista. Então... comecei a trabalhar com produtos, fazer análise de produtos, coisa que eu nunca tinha feito e, assim, nunca tinha sido exposta a isso antes.
Então, análise 360 de todos os potenciais riscos. Então, acaba que você lida com trabalhista, consumidor, regulatório, lida com proteção de dados também, lida com tudo, a parte contratual. E aí, nisso, eu fui só aumentando meu escopo. Então, hoje em dia, eu lido com contratos da empresa inteira, com a parte societária e com a parte de propriedade intelectual também. Viu, gente? É muito legal essa posição da Gabi. Até porque, né, é isso que você estava comentando, né? Essa parte é de inovação constante. São sempre novos produtos, novos serviços que a empresa está criando, está desenvolvendo. E você tem que fazer essa análise. Assim, aqui no escritório a gente faz muito isso, né? E é uma das partes preferidas do trabalho, porque é dinâmico, é tudo novo, não sei, eu adoro. Então acho que você fez muito bem de mudar para essa área. Exato, e é algo que te tira da zona de conforto, te força a pensar em coisas diferentes. Então, às vezes, você vê ali um primeiro projeto e, assim, isso também depende muito da postura de cada jurídico. Então, assim, o local onde eu estou hoje em dia, além de incentivar que a gente seja propositivo, a gente é literalmente, assim, business partner. Então, a gente é incentivado a, olha, não dá dessa forma, como que dá, então? Propõe pra mim, me ajuda a pensar. Então, a gente tem essa liberdade de pensar junto com o business de, olha, alternativas, ideias novas. Olha, assim a gente consegue mitigar um risco. E o que vocês acham? Qual é a dor de vocês? Porque, às vezes, ele vem com a ideia. E você fala, putz, mas essa ideia não tem muito risco. Mas onde você quer chegar? Aí ele fala, onde quer chegar? Olha, tem uma outra alternativa. Eu acho que isso é a parte mais, assim, legal mesmo. E é algo que eu nunca soube lá atrás, assim, talvez por não ter sido exposta, o que era exatamente um Product Counsel. Nome bonito para advogados de produtos. Sim. E é muito legal. Não, é muito legal. Fiquei feliz, então, que foi assim que você se descobriu na tecnologia. Fiquei feliz que você abriu seu horizonte para além da proteção de dados. Hoje em dia eu vejo como foi benéfico. Viu? E, bom, mas coincidências da vida ou não, né? A gente, antes de começar a gravação, estava falando, né? Que por coincidência, tanto o seu namorado como o seu irmão trabalham nessa área de tecnologia. Pois é, não consegui fugir nem na minha vida pessoal. Tô envolvida em tecnologia o tempo inteiro. Viu? E acabo aprendendo com eles, né? Porque às vezes, enfim, tem coisa que foge um pouco do meu conhecimento. Eu vou consultar eles e falar, me ajuda aqui. O que é isso daqui? Não é legal, assim, eu gosto de me colocar ao redor também de pessoas, né? No meu caso, não são tanto familiares, são mais amigos. Mas justamente para ter essa troca de ideias, de perspectiva. A gente lida com uma regulamentação que, né, tá sempre em constante aí mudança, então é tudo novo e você tem sempre que, né, olhar de mais de um jeito, assim, fazer essa análise 360. Então é isso, eu estava destinada a trabalhar com tecnologia, não sabia, mas estava. E é isso, assim, as coisas foram aparecendo e você vai, acho que aqui dá pra ceder, aqui dá pra abrir um pouco o leque, não ficar muito preso também ali ao que você achava que queria. Sim, mas eu acho isso importante também, assim, de novo, né, o podcast ele é muito voltado ou para empreendedoras ou para mulheres que trabalham no setor de tecnologia. Excepcionalmente eu gravei um podcast recentemente com a Carol, que é uma amiga minha, e porque ela tem uma experiência muito bacana também, assim, de trabalhar fora, e eu acho importante, assim, até para quem, né, tá no mundo do direito, saber essas possibilidades, essas dinâmicas diferentes, né, porque, não sei, assim, quando eu estava na faculdade, imagino que você também, assim, você mesma falou, né? Poxa, tinha uma visão limitada, eu nem sabia que dava pra trabalhar, assim, e fazer estágio em empresa. Tipo, a minha visão tava limitada ali aos escritórios. Então, eu acho legal mostrar para as pessoas mesmo, né, que os caminhos, eles podem ser bem diferentes, inusitados, não é o que a gente acaba pensando. E no fim a gente vai descobrindo muita coisa legal, né? Dá para trabalhar em escritório, dá para trabalhar
em empresa, dá pra trabalhar no setor público, assim, né? Morar fora, morar aqui no Brasil, né? Tem muito a ver com o perfil de cada um, né? Então, assim, às vezes o seu perfil é um perfil mais de trabalhar numa empresa. E, assim, cada empresa também tem seu perfil. Sim. Então, uma empresa de tecnologia tem um perfil totalmente diferente de uma empresa, às vezes, do setor financeiro tradicional, que é outro perfil. E é muito de como você se identifica, onde você se identifica, onde você se entende ali que, esse é meu ambiente, essa é a minha tribo. Então, acho que essa questão também de você estar aberto, falando especialmente de tecnologia, o mundo de tecnologia, ele é muito dinâmico, foi o que a gente estava falando. Então, surgem oportunidades novas que não existiam antes. Surgem vagas, surgem profissões. E se você está aberto, você pode começar a trabalhar com algo que você sequer considerou quando você estava trilhando ali o início da sua carreira e você se encontrar. Então, acho que a maioria das pessoas, é muito difícil você planejar cada passo da sua carreira. Acho que a carreira... Hoje em dia, né? Hoje em dia é isso, é difícil mesmo, você tem toda a razão. Ainda mais em tecnologia, que às vezes a oportunidade chega e quando vê aparece uma outra oportunidade e aí, enfim, vai acontecendo. Você tem que se expor aos locais e eventualmente às pessoas ali, o ambiente. Mas de resto, eu acho que vai muito acontecendo também. Sim. Bom, você atualmente trabalha numa empresa de tecnologia grande, né? E eu vejo muito isso, assim, né? De vocês fazerem essa rotatividade. Às vezes você tá num setor, você quer mudar para outro, conhecer outras coisas, outros projetos. E aí eu até tinha anotado aqui como curiosidade minha para saber um pouco como é que é trabalhar numa empresa de tecnologia chinesa. Então, acho que é isso de ser muito dinâmico também e especialmente trabalhando em times que são focados em inovação, tudo tem sempre um pace muito acelerado. Tudo é para ontem, tudo é naquela correria. E o que é bom, porque também você consegue ver os projetos saem do papel, sai do papel, de fato, assim, não é só aquela coisa de você dar um assessment, fazer análise de riscos e nunca mais ouvir do projeto, né? Ele realmente aparece, você vê na rua. E aí, por exemplo, um projeto legal que tá na rua e todo mundo vê e todo mundo comenta é dos carros elétricos. Então, eu vi esse projeto no embriãozinho dele. E aí, a gente fez análise de risco, fizemos a parte contratual e agora os carros estão na rua. Isso é muito legal. E eu brincava que eu falava, gente, olha, eu ajudei esse projeto, eu dei suporte ali, porque, né, a gente acaba sendo a área de suporte. E eu ainda não tinha pegado um carro elétrico. E eu ficava indignada, falava, gente, quando que vai ser a minha vez? E aí finalmente chegou. Então, assim, a experiência é incrível. E falando especificamente, né, da questão de ser uma empresa chinesa, acho que tem alguns desafios. E os desafios estão muito relacionados na questão cultural, né? Porque tem diferenças culturais, especialmente considerando que estamos falando de uma empresa de cultura ocidental e oriental, que são muito ricas cada uma e, assim, extremamente diferentes. Então, às vezes a questão da cultura é algo que você, quando é exposto, você tem que tentar entender, né? Então, nas duas vias. E a questão da língua, a barreira de idioma mesmo. Às vezes, aqui temos, né, pessoas cujo idioma nativo, a língua mãe é português, as outras, né, que é ali o mandarim. E aí as duas têm que chegar num consenso com uma terceira língua, que é o inglês. E às vezes, enfim, o ruído de comunicação acontece em traduzir para o inglês, depois para o chinês, e aí depois volta para o inglês, e aí vem para o português. E isso às vezes cria ruído de comunicação. Mas eu vejo que tanto nas duas vias tem uma intenção muito forte em se entender, sabe? Uma boa vontade. E todo mundo entende que é uma dificuldade de uma empresa, enfim, chinesa, que tem aqui hoje em dia a sede no Brasil também, mas sabe? As pessoas tentam, se esforçam. A gente às vezes pega uma pessoa que a pessoa fala as duas línguas, então vamos usar aqui de meio de campo. E a gente vai se entendendo. Ai, essa pergunta, tem outras perguntas relacionadas a isso. Mas, pra eu não perder o fio da meada, que eu tava pensando aqui, né? Vocês, eu não sei, isso eu acho que se você falou em algum momento antes, eu esqueci.
O time de vocês, assim, de tecnologia mesmo, que desenvolve, etc., fica aqui no Brasil, fica na China, fica metade? Tem aqui, tem na China, tem em outros países também, né? Porque, enfim, a Didi é uma empresa que está em vários países ao redor do mundo. Então, tem times ao redor do mundo. Muitas vezes o desenvolvimento tá na China, mas o time do Brasil também tem time de produtos de desenvolvimento aqui também. Não, é porque eu tô só perguntando, gente, porque é isso. Aí a vida da advogada que lida, você pensa, ela não tá lidando só com o comercial do Brasil, só com o time de desenvolvimento TI do Brasil. Ela tá, né, tendo que conversar com o cara que vai desenvolver o sistema na China. Tendo que, às vezes, explicar a legislação brasileira, porque isso é outra dificuldade também, Sim. né? Outro desafio. Então, assim, a China tem a legislação dela, outros países têm suas respectivas legislações, o Brasil tem a nossa. Então, assim, às vezes acontece de, queremos implementar um projeto que tem na China. Mas a legislação, às vezes, tem diferenças que se tornam desafios. Então, isso também acaba sendo trazido pra gente. E a gente tem que falar, olha, aqui a legislação é de tal forma. E você tem que explicar o mundo jurídico, a legislação e tudo mais para pessoas que são de outras formações. Então, assim, é um desafio a mais porque você tem que... E eu acho que isso, assim, tem que acontecer de forma geral no mundo jurídico. É tornar a linguagem acessível, a informação acessível. Então, quanto mais fácil você consegue se comunicar e passar a sua informação de forma simples, é isso que importa. Sim, concordo. Verdade. Esses dias, assim, e às vezes é coisa que pra gente que é do mundo jurídico, às vezes é algo simples. Então, eu brinquei que esses dias eu tava falando com uma pessoa de business e a pessoa me solicitou um contrato e eu elaborei a minuta e estava falando com ele da minuta. Não, porque a minuta tá dessa forma. Ele, mas o que é minuta? Eu fiquei, ai, Jesus. Eu falei, olha, desculpa. Estamos falando aqui do documento do contrato. Então, vai desde termos que pra gente pode ser mais diário. Não, e o contrário também, né? Porque Exato. assim, a gente que... eu também, né? Trabalho com um monte de clientes de tecnologia. E aí tem reunião que a gente vai que começa a usar um monte de sigla. E você fica assim, A gente sofre com isso. aí você anota, depois você procura, né? Assim, no cantinho, mas essa daqui quer dizer o quê? Assim, porque é isso, cada área realmente tem a sua própria linguagem, é difícil. Mas é isso, é só um desafio adicional, né? Pra colocar na nossa receita do bolo diário aí de desafios. E no início, às vezes, eu tinha vergonha de falar, ai, gente, que é isso, né? Que será que é TR? Que sigla que é essa? Ai, olha, hoje em dia eu já... Gente, eu levanto a mão e falo, gente, só aqui pra ver se eu tô entendendo. O que é isso, a sigla? Eles explicam. Tá bom, agora faz sentido. Você entende o que significa a sigla? Faz sentido. Mas tem desafios também, exatamente. Trabalhar com outras áreas que são de outras formações também. Bom, quando você estava falando até da coisa do desafio da linguagem, eu lembrei de outra pergunta que eu queria fazer. Porque assim, eu, por exemplo, tive recentemente no Japão. E o japonês, em geral, não fala muito inglês. Então, é uma comunicação difícil, assim. Apesar das duas partes serem muito esforçadas, porque o povo japonês é muito esforçado, eles fazem questão, assim, de te ajudar, de tentar entender. É difícil. Mas foi a segunda vez que eu fui pro Japão. E foi muito engraçado, porque agora, nessa segunda vez, as ferramentas, né, de tradução, usando inteligência artificial, foram, assim, facilitou muito, né? Desde um Google Translator da plaquinha ali, né? Que Você aponta a câmera. que você aponta a câmera, então você consegue fazer a leitura automática ali de um cardápio, de qualquer coisa. Até no hotel, assim, juro por Deus. Eu nem sei que aplicativo que era, mas assim, era um que o moço do hotel falava em japonês, aí a moça repetia pra mim em inglês, sabe? Ai, que tudo. Viajar assim fica até mais fácil. Não, ficou bem mais fácil. Assim, de verdade, eu já tinha passado pela experiência do Japão sem tantas ferramentas, assim, de tão fácil acesso, assim, né, de tradução pra ajudar.
E como o povo é muito solícito de verdade, deu tudo certo. Mas assim, de fato, dessa segunda vez, foi bem mais fácil. Porque era isso, todo mundo no próprio celular, inclusive os motoristas de, enfim, particulares, de táxi, todos eles também usando. Então foi bem mais simples do que da outra vez. E aí, pensando nisso, né? Bom, eu sei que na 99, até por ser uma empresa de tecnologia, a inteligência artificial aí tá em vários, né, vários âmbitos, assim, não necessariamente só com a questão da língua. Mas queria que você contasse, assim, o que você acha, qual que é a sua perspectiva como uma advogada que trabalha com isso, justamente com novos produtos, com novos serviços que podem usar a inteligência artificial, porque, enfim, para quem também já não é o primeiro podcast, sabe que esse também é outro tema que eu adoro, então eu sempre pergunto de como que tá na sua empresa, o que você acha, desafios, perspectivas. Eu acho que, assim, na linha do que você falou em termos de inteligência artificial ajudar, eu acho que tem um potencial gigantesco de ferramentas que utilizam de inteligência artificial proporcionarem não só a melhora do nosso próprio trabalho, né? Então, a gente consegue otimizar o nosso tempo, a gente consegue fazer uma série de coisas que tornam o nosso trabalho mais agradável, mais fácil, mais eficiente. Sim. Mas, por exemplo, na 99, a gente tem a gente usa a inteligência artificial para promover features que são voltadas para a segurança dos usuários, para evitar fraudes. Então, vai desde reconhecimento facial, e isso, assim, é amplamente divulgado, desde reconhecimento facial até features que são para proteção, por exemplo, de motoristas mulheres, então que podem selecionar ali somente passageiras mulheres, inteligência artificial que é utilizada no monitoramento em tempo real das corridas, então identifica padrões que são padrões que, em razão de diversos estudos, são considerados padrões suspeitos. Então, acho que posso dar um exemplo, uma parada muito longa. São Paulo tem muito trânsito. Então, a inteligência ela consegue ver, olha, aqui realmente está parada meia hora, mas eventualmente aqui tem um trânsito, às vezes está na marginal. Então, essas ferramentas, quando elas são utilizadas especialmente para proteção, sim, eu acho elas incríveis, assim. E não é porque eu trabalho na empresa que eu falo isso, mas é porque eu também sou usuária, né? Sim. Então, eu consigo me sentir mais segura sabendo que elas existem. Sabendo que existe uma inteligência artificial monitorando em tempo real o que está acontecendo comigo. Que tem um botão de SOS no aplicativo se eu precisar de alguma ajuda, está acontecendo alguma coisa estranha. Então, fora todas as outras de, enfim, reconhecimento facial, verificação de usuários, sim, né, para verificar a identidade. Então, eu vejo como algo muito positivo, como utilizar em nosso benefício a inteligência artificial pode trazer isso tudo pra gente. Sim, eu concordo. E acho que essas questões todas que você levantou são... essas funcionalidades todas, né, que você mencionou são, de fato, muito importantes. E o que eu acho muito legal na 99 em especial é que vocês são muito transparentes, né? Então, gente, para quem não sabe, a lei, né, o projeto de lei sobre inteligência artificial ainda não foi, né, aprovado e tal. Mas, com certeza, um princípio aí muito importante é a questão da transparência, né? Porque é isso, você, assim, o usuário da própria ferramenta, né? A gente tem que saber que aquilo tem inteligência artificial, que o que você recebeu tem inteligência artificial. Enfim, é importante para a pessoa, para o indivíduo conseguir fazer as escolhas dela, né? Mas eu acho isso muito legal, porque... a 99, sendo nosso cliente, a gente acompanha no dia a dia, a gente sabe a importância que esse princípio ele tem, né? De vocês estarem sempre, como você falou, né? Fazer aquilo de uma forma didática, mais simples, tanto para os motoristas quanto para os passageiros, né? Uhum. Então, isso eu acho super legal também. Eu gostei que você deu esses exemplos, assim, principalmente de segurança.
Não falou em nenhum carro automático. O quê? Carro autônomo? É autônomo. Olha, isso aí, quem sabe um dia, né? Mas assim, a gente tava até brincando, né? Que quais problemas que a gente vai ter, quais riscos que a gente vai ter que mapear se vier a ter carros autônomos aqui, né? A gente vê às vezes acontecendo alguns problemas fora do país e a gente fica, meu Deus, isso Será? aqui? Será? 99 vai ter uma frota de carros autônomos. Mas isso não é jabá, mas assim, é realmente muito legal quando você trabalha num lugar em que você consegue ver o propósito no que está sendo desenvolvido, que você consegue entender ali o objetivo de transformar a vida das pessoas. E isso é muito legal ver o propósito por trás de todos os projetos. Sim. Então, quem sabe, né? Daqui a pouco a gente vê carro voador aí também. Ai, eu ia adorar, viu? Não, gente, você tava falando do trânsito. Eu e o Alan, a gente foi para um evento no Transamérica na terça-feira. O Alan demorou. Gente, Transamérica, o nosso escritório fica aqui na Vila Olímpia, tá? O Alan demorou 1h40 pra chegar aqui no Transamérica, que fica na Marginal. E eu tava na Faria Lima também, já na boca da Marginal, demorei 2h30. Nossa, é doido. Assim, o GPS lá do carro da 99... É que eu fui com o meu próprio carro e o Alan também. O que a gente depois... Quer dizer... Eu não achei tão erro, porque eu achei que tava uma demanda excessiva ali, ia ser difícil sair do lugar se a gente não tivesse ido com o próprio carro. Mas assim, tava uma loucura, assim. Então as pessoas, tipo, o estacionamento do lugar já tinha acabado, aí tinha tipo mais 10 estacionamentos. E aí em todos, assim, né, a parte externa, todas as proximidades, tava tudo parado, porque tava todo mundo tentando entrar nos estacionamentos e todos os estacionamentos lotados. Nossa, caótico. Mas assim, deve ter dado, juro, um bug no GPS. Tipo, meu, o que tá acontecendo? Que as pessoas não conseguem chegar nesse lugar. Sai ao mesmo tempo. E é coincidência você falar isso, porque eu e a Isa ali atrás da câmera, a gente tava falando exatamente sobre isso, de tempo de trânsito, né? Aqui em São Paulo, o trânsito, ele é muito, muito intenso. Muito intenso. E às vezes a gente brinca que o Brasil também é um país de, enfim, dimensões continentais. Sim. Então, às vezes em outros países as pessoas levam 1 hora para passar uma fronteira. Aqui a gente leva 1 hora, às vezes, da nossa casa até o trabalho. Sim. Então, isso é... Ai, às vezes é cansativo. Não, é bem cansativo, Mas eu amo é bem São Paulo. triste. É uma das piores coisas, assim, eu acho, assim, aqui de São Paulo, principalmente, essa questão do trânsito. O trânsito aqui é bem pesado. E eu morava no Rio. Então, eu achava o trânsito lá já bem ruim. Eu falava, gente, será que São Paulo é tão pior assim? Olha, talvez um pouco. Consegue ser um pouco pior. É que eu acho que tudo depende, né, das regiões, assim, né, Verdade. Distância. Assim, no Horário. Rio, se você mora na Zona Sul e trabalha no centro, é um tempo ok. Mas se você mora na Barra, já dobra o tempo. Aqui em São Paulo é um pouco assim também. Eu, por exemplo, sou uma garota da Zona Sul paulista. Então eu moro perto do escritório, graças a Deus, o escritório fica aqui, eu fico bem feliz. Às vezes morar perto do escritório, quem tem a possibilidade, o privilégio é melhorar a qualidade de vida, porque o tempo que a gente gasta, às vezes, em transporte Né? E você vai muito pro Rio, assim, ou você virou paulistana? Virei paulistana. Na verdade, eu já morava no Rio com a alma de paulistana e não sabia. Porque, enfim, morava no Rio, as minhas amigas sempre, todas as cariocas muito, muito, muito praianas, né? E eu chegava na praia, assim, eu já alugava guarda-sol, chegava de boné, filtro 100, toda coberta, não era muito de praia. Então, em São Paulo, me descobri aqui. Realmente. Que bom. Bom, eu sou bem paulistana, até pelo sotaque, né? Você percebe. E eu adoro também. Eu também vou pra praia só assim, ó. com as batas inteiras coberta. Enfim, um monte de preguiça de ficar me tacando muito filtro solar, sabe? Então eu prefiro coberta mesmo e fico. Mas bom, vamos voltar pro tema da conversa. Se deixar, a gente começa aqui já. Só fofocar, coisa nada a ver. Amenidades. Mas, voltando para empresas de tecnologia, eu sei que
na 99, principalmente na área jurídica, né, que é, enfim, as pessoas que eu mais tenho contato, enfim, tem muitas mulheres. Eu sei que a própria Fabi, né, ela faz muita questão de ser um ambiente diverso, etc. Mas, em empresas de tecnologia em geral, né, principalmente nas áreas de desenvolvimento, área financeira, isso em qualquer empresa, não só de tecnologia, né, mas qualquer tipo de empresa, a área financeira é sempre uma dificuldade, assim, maior, né, de ter um número igualitário ali entre homens e mulheres. Enfim, então eu queria saber um pouquinho aí da sua visão, sendo uma mulher jovem. Muito jovem, gente. Estou chocada, gente. Ela descobriu LGBT em 2021, assim, ela já, entendeu? Já existia LGPD. Na minha época, que eu tava na faculdade, sei lá, não tinha LGPD. Malemar tinha computador, entendeu? Então... Ju, mas quando que você tava na faculdade? Não, mas tô exagerando, vai. Já tinha computador. Mas eu entrei na faculdade em 2002. Você entrou na faculdade em 2002? Entrei na faculdade em 2002 e me formei em 2006. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Caraca, e eu formei na escola em 2012. Na escola. Muito Você vê? engraçado, né? Tudo bem. Você não achou, né? Você achou que eu era super jovem, eu sei. Essa cutis. Eu ia falar da sua cutis, eu ia falar que você era uma boa dermatologista, se você tivesse seguido a medicina. Ai, será? Já perguntaram, já falaram assim, você tem cara de dermatologista? Eu falei, olha, eu sou advogada, tô um pouquinho longe aí da dermatologia. Mas ia bem. Mas eu te cortei, Ju. Não, eu que também... Gente, é isso. Quando o papo tá bom, a gente desvia um pouco, entendeu? Fala um pouco de besteira e tal. E não precisa cortar essa parte, porque a gente não fala nada demais. Mas assim, quem tiver interessado no mais importante, pode dar um fast forward. Mas conta pra mim, então, como é que é essa questão das mulheres ali na empresa, no setor de tecnologia? Tá, vou falar como eu enxergo. Eu vejo que, falando especialmente de empresas no setor de tecnologia, eu vejo que as mulheres estão ocupando e estão lutando para ocupar mais espaços, tanto de liderança, como espaços relevantes mesmo, enfim, todos os espaços são relevantes, mas aqui falando também de liderança. Só que eu enxergo que ainda tem um caminho longo a ser percorrido. Enfim, porque eu acho que é uma questão histórica que a gente vem aqui agora, né? Todo esse momento da mulher ocupando o espaço. Empresas de tecnologia, foi o que eu falei, eu entendo que ainda tem um pouco mais dessa representatividade, o que às vezes não é refletido em outros segmentos talvez mais tradicionais. Sim. Então, eu ainda tenho a sorte, né, o privilégio de estar num ambiente e numa empresa também que é muito diversa, que preza muito pela diversidade. Falando ali, né, do meu time, é um time que é muito diverso, então não só em termos de gênero, mas em termos de outros recortes. Então eu fico muito feliz quando eu vou em palestras, em cursos, em reuniões em que eu vejo outras mulheres. E o contrário também, eu fico muito triste quando eu vou em ambientes, em eventos, e eu vejo que a maioria ali dos palestrantes, dos presentes, são homens, brancos, héteros, na sua maioria meia-idade. Então, eu acho que a questão da diversidade de gênero e a diversidade como um todo, ela só enriquece o debate, enriquece o ambiente, enriquece a nossa vida, porque a gente passa a ter visibilidade, a ter conhecimento de contextos de histórias, de vivências que a gente às vezes não tem se a gente continua dentro da nossa bolha. Só que mais do que isso, né, dentro do recorte de gênero, né, mulher e homem, falando especificamente dessa questão, eu vejo que tem um recorte que eu ainda acho que tá mais aquém ainda em termos de representatividade, que é o recorte gênero e raça. Então, quando a gente fala ali de representatividade de mulheres pretas, eu ainda não vejo elas ocupando os lugares
que deveria ser ocupado. Sim. Então, tem a questão da mulher e tem a questão dos diversos outros recortes que também existem ao redor, né? Que todos estão entrelaçados entre si. Mas falando especificamente, né, em termos do recorte feminino, hoje em dia, né, eu me sinto muito mais segura, porque eu tô inserida em um ambiente, aí você comentou da Fabi, né? Quem conhece a Fabi sabe que a Fabi, ela é super, assim, pró-diversidade. E ela realmente, a gente brinca que não é da boca pra fora, é dentro de casa. Então, o nosso time, além de ser um time diverso, é um time em que eu olho e vejo uma liderança feminina, não só uma, mas tem mais lideranças femininas, tem outras mulheres inspiradoras no meu time, e são mulheres que sempre nos incentivam, e assim, não só a todas as outras mulheres do time, mas todos do time. Incentivam, encorajam a gente a ocupar esses espaços, a se posicionar, a não se sentir acuado em determinados ambientes ou quando expostos a determinadas situações. Então, essa segurança que eu tenho hoje em dia é, de certa forma, também um privilégio. Então, que eu sei que não tem em todos os lugares. A gente sabe, por exemplo, que em muitos lugares a mulher, às vezes, é exposta a isso, né? De sentir receio até mesmo da maternidade. Você não sabe o que vai acontecer com a sua carreira. Então, hoje em dia, eu tô chegando numa idade que eu começo a refletir mais sobre isso, né? De o que vai acontecer? Minha carreira vai estar lá ainda? Hoje em dia, eu tô num ambiente que é seguro. Sim. Mas a gente sempre reflete sobre isso. Então, essa questão da diversidade, enfim, acho que só enriquece. É algo que ainda vejo que tem um caminho longo a ser percorrido. Mas eu fico feliz a cada progresso que eu vejo nas empresas, nos ambientes que eu frequento, com relação a fomentar a nossa presença. Isso é... Gente, eu adorei que a Gabi é novinha, mas ela fala tão bem. Ai, obrigada. Maravilhosa. Não, adorei. Concordo. Antes, né, quando você chegou, antes da gente começar a gravar, eu falei que uma das minhas coisas preferidas aqui do escritório é o podcast, porque eu sinto um pouco, assim, que falando sobre isso, sobre essa questão da diversidade, do feminino, do empreendedorismo, né? Falando um pouco sobre isso, eu, né, tento, obviamente, na minha micro bolha, eu tento atingir pessoas, né? E até tava conversando com alguém agora, já nem lembro com quem. Mas é isso, né? Às vezes, enfim, uma pessoa que pode ter ouvido aquilo, mas que, nossa, conheceu. Ah, olha a história da Gabi, ela nova, foi, tentou, enfim, tava na dúvida se, né, ia sair do ambiente de escritório, se ia pra empresa, acabou indo e se descobriu lá, ai, que legal, né? Ah, sim, é um ambiente diverso, é um ambiente inclusivo, então eu acho legal que, independentemente, né, do alcance, a gente faça, entre aspas, a nossa parte, né? Uhum. Que é divulgar, assim, essas questões e divulgar até os problemas que decorrem, né? De você não ter essa diversidade, enfim. Então, bom, então é isso que eu só queria falar. E que eu achei muito legal que você veio. E aí, pra encerrar o bate-papo, vou fazer a minha pergunta padrão, que é pra você, se você for dar um conselho aí pra alguém. Pode ser menino, vai. A gente, vamos ser inclusivos. Para todos. Mas aí, um jovem, né, que tá entrando no mercado de trabalho, você tem algum conselho para dar, para entrar nesse mercado de tecnologia? Ou não? Que acontece, gente. Até assim, gente, não entre nesse mercado. Não seria isso, assim. Eu acho que, pensando num conselho que eu gostaria de ter recebido, que acho que facilitaria a minha vida, especificamente no mundo de tecnologia, que foi o que a gente estava falando, que tudo é muito dinâmico, que tudo acontece muito rápido, que novas oportunidades surgem. O conselho que eu daria seria de não se fechar. Não se fechar. Então,
esteja observando as oportunidades, se permita viver uma oportunidade que te tira da zona de conforto. Porque quando eu fui para a área de produtos, eu não imaginava como seria, nunca tinha tido experiência em produtos, e quando eu vi, foi uma coisa maravilhosa, foi uma transição, acabou que, né, não deixa de ser uma transição de carreira, de escritório para empresa, de uma área específica para uma área generalista. Eu acho que eu faço parte ainda de uma geração que tem muita ansiedade no coração, assim, é uma ansiedade de você querer se formar e já ser uma referência na sua área e você, enfim, querer ascender com pouco tempo, né? E a gente vê que, na verdade, a carreira, ela é um processo. Então, a gente está sempre aprendendo com as pessoas que já trilharam um caminho, já estão um pouquinho mais na nossa frente. É sempre bom a gente olhar para essas pessoas, se espelhar em quem é referência para nós, né? Se identificar e não se fechar, acalmar o coração, porque eu sofri muito com isso de querer já dar um passo talvez maior que a perna, de já querer, enfim, tá lá na frente, quando na verdade todo o processo é importante, desde o primeiro degrau até lá em cima. Então, estar aberto, guardar ansiedade. E acho que, assim, seriam os principais. E ir se posicionando. Não ter medo de se posicionar. Acho que... Tá bom, gente. Maravilhoso. Gente, eu não sei vocês, mas é que eu tô muito impressionada mesmo, tá? Eu sabia que a Gabi era mais nova, assim, do que eu, obviamente. Mas eu não imaginava que ela tava, assim, 2021, fazendo direito de estar LGBT, entendeu? Pra mim, assim, eu achei que ela era, né, um pouquinho mais velha. Porque ela passa esse ar mesmo, e, gente, é isso, entendeu? Assim, ela falando, gente, eu tô super impressionada, bem impressionada de você. Se você quiser um dia fazer Não, tô brincando, não vou falar isso, porque depois a Fabi pode ficar brava, né? Falar, não, vou fazer a transição de volta pra história. Mas é que eu achei que você fala muito bem mesmo, se posiciona muito bem. Então, super obrigada por ter vindo, por ter participado. Adorei o bate-papo, adorei te conhecer um pouquinho melhor. Nem só, né, só da parte de ser cliente. Então é isso, Gabi, obrigada. Ai, a honra foi minha. Obrigada, gente. Se a gente entrou num papo aqui de amenidade, pode pular. Porque a vontade é de ficar aqui o dia inteiro batendo papo, conversando. Porque eu também queria entrevistar a Ju, então eu queria saber da vida da Ju. Eu vou fazer um dia. Eu vou fazer um dia invertido. Tá, que eu quero... Aí eu matraco mais do que eu já matraco, né? Eu falo bastante, né? Eu sou aquela entrevistadora, assim, pior que, sei lá, Jô Soares, né? Falava bastante. E eu? Mas é isso, gente. Então, super obrigada pra quem acompanhou até aqui. Então, e sigam a gente nas redes sociais e tal, pra sempre ter acesso aí aos novos episódios. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.